carga via Pix ou cartão de crédito, digite 1. Contratar o crédito especial 2. Para escutar algumas dicas de como aproveitar melhor seu pacote de internet, digite 3. Ainda ficou com alguma dúvida sobre sua oferta? Então digite 4 que a gente te explica. Se você já tá tendo gatilho só de ter que ouvir essa mensagem automática, calma que eu vou explicar. Essa é, na verdade, uma das primeiras inteligências artificiais de 1966, mas que só começou a ser realmente implantada para tentar facilitar a sua vida em meados dos anos 90, que na verdade dificulta bastante por te impossibilitar de falar com o atendente a todo custo. Depois de ChatGPT e ChefGPT, que você pode digitar só o que você tem de ingrediente na geladeira que o negócio faz uma receita para você, e depois de tanta evolução entre atendimento automático, autoatendimento, Siri, Cortana, a gente tem entrado numa era que absolutamente tudo tem automação, onde inclusive os jogos vêm passando por mudanças relevantes em relação a isso. A inteligência artificial tem impactado tanto os desenvolvedores quanto os jogadores, proporcionando experiências cada vez mais imersivas e dinâmicas, e não é de hoje. A gente tá cada vez mais perto dos filmes da década de 80 e 90, que eram só ficção, mas tá ficando cada vez mais cabuloso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Eu queria muito saber o que vocês acham sobre isso e como vocês acham que vai ser relevante, como vai ser o futuro dos jogos com todas essas mudanças que vem tendo. Então, por favor, não deixe de comentar aqui embaixo pra gente debater um pouquinho sobre isso. E já solta um like aí no vídeo pra apoiar e bora conversar. Não é de hoje que a inteligência artificial tá inserida nos jogos e de várias formas que a gente nem percebe por já tá acostumado com ela. Porém, para algumas situações, como os NPCs, por exemplo, se comparado às mudanças que foram feitas ao longo dos anos até agora, fica até difícil chamar o que era antes de inteligência. Basicamente, os personagens são programados para ter uma reação de acordo com o que você fala ou age com ele. Porém, meio que é tudo já pré-programado, o que não dá uma variedade de opções muito realistas, até porque geralmente é um boneco que fica parado te respondendo com expressões muitas vezes sem muita empolgação. Embora seja legal você ter essa sensação de que tá trocando ideia com o NPC, isso é limitado e se esgotam as opções do que você tá falando com ele, porque o jogo quer assim. Pode até ter uma ou duas frases que não tem nada a ver com a sua missão, só pra te dar uma sensação de naturalidade, mas a real é que é só uma coisa que tá ali que meio que não é do seu interesse. Mas em maio de 2023, essa perspectiva mudou completamente. Um modder fez um NPC no jogo Skyrim que usa a tecnologia do ChatGPT juntamente da mesma tecnologia de gravação de voz que é utilizada no Google, onde você pode falar por voz e o NPC compreende o que foi dito e te responde exatamente sobre o que você falou, usando o ChatGPT como fonte de conteúdo. Inclusive te respondendo por voz, o que é incrivelmente interessante porque gera uma conversação real partindo do princípio que você pode falar sobre o que você quiser. What? I'll just stand there. You buy me McDonald's afterwards. Deal? As for McDonald's, I'm afraid we don't have that in Skyrim. However, I can offer you a warm meal at the Hall of Attainment once we're done. How does that sound? Juntamente com essa novidade, a NVIDIA trouxe uma demonstração do Avatar Cloud Engine, que mostra um pouco de um NPC conversando com o jogador que fala por voz as próprias perguntas, ou seja, abrindo um leque de possibilidades para conversação. Porém, apesar de ser uma ferramenta bem bacana, ainda não é nada revolucionário, até porque ainda se trata de um boneco parado e respondendo perguntas, e embora essas sejam criadas por você, elas vêm com uma resposta que meio que você já espera. A questão é que num contexto geral, abre muita possibilidade para que os jogos comecem a usar isso para ter mais criatividade, tanto para quem gosta de um pouco além na exploração das suas gameplays, como para a própria história do jogo. Um exemplo de criatividade, por exemplo, é o jogo Red Dead Redemption, que tem várias missões paralelas, onde você só tem contato se explorar absolutamente tudo, onde muitas vezes tem tesouro escondido, easter eggs, fatos históricos em algum local do mapa que nenhum NPC te manda para lá. Enfim, abre uma infinidade de possibilidades onde você vai ser o porta-voz, o que faz com que isso seja muito mais interessante e intrigante, porque cada pessoa tem um mundo na sua própria cabeça. E é exatamente por cada um ter um mundo que a gente não pode simplesmente ser inocente em relação a isso, porque muita gente não vai usar isso para coisas muito positivas, como tá sendo o caso no próprio Skyrim, onde outros mods criaram uma versão pornográfica do jogo. Aí você para e pensa até onde vai a doença do ser humano para pegar um jogo de mundo aberto medieval e meter umas rolas pra lá e pra
pra cá em um mundo de ser vergonhice usando a voz alterada dos dubladores com a própria inteligência artificial. E isso, inclusive, é um ponto que a gente pode tocar. E eu tô falando da modelagem de voz, não é das rolas não. Presta atenção nisso aqui que eu vou mostrar pra vocês. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso me enganar no meu coração? Esse vídeo que você tá vendo tem a voz criada por inteligência artificial e é idêntica à verdadeira, e essa ferramenta já é usada hoje, inclusive na aplicação de golpes na internet. E isso recentemente foi lançado. O meu pai, por exemplo, alguns anos atrás recebeu uma ligação de alguém falando que tava comigo e uma voz feminina pediu pro pai mandar o dinheiro e ele só não mandou porque a voz não era parecida com a minha, e sabe que a minha personalidade é forte e eu jamais iria pedir socorro com voz coitada e teria mais chance de eles pedirem socorro do que eu. Até porque eu jamais deixaria prejudicar o meu pai. Tenho certeza que alguns de vocês já passaram por algo parecido, mas e se tivessem alterado a voz com os recursos de hoje? Aí entra a parte obscura desse assunto, porque mesmo coisas do nosso cotidiano estão sendo fortemente influenciados por toda essa tecnologia e por mais que facilite a vida de um ângulo, dificulta de outro. Se um dublador vive de vender a sua voz para a produção de alguma dublagem, o que pode acontecer se a voz for replicada sem que essa pessoa tenha sido contratada para isso? Eu sei que não tem nada a ver com jogos, mas se você já foi ao mercado e viu que tem uma parte dedicada a autoatendimento, sabe que o único motivo de ainda ter atendimento presencial é que o ser humano gosta de humanização no atendimento. O que significa que se não fosse por isso, mas muita gente perderia o seu emprego, e isso não é só no mercado. A automação de veículos, a substituição de atendentes por tablets em restaurantes, enfim, muita coisa feita para evolução, também está sendo algo que prejudica diretamente quem trabalha, e isso vai ser ainda maior se todo mundo que tá vendo essas mudanças e evoluções não acompanhar essas tendências e se atualizar para o futuro. Que é exatamente o que os jogos estão fazendo. Se nós gostamos de humanização na vida real, por que seria diferente nos jogos? A gente vai ficando cada vez mais humanizado e realista no mundo dos jogos e na ficção, e cada vez mais automáticos no mundo real. E vocês, pessoal, o que pensam sobre isso e como acham que tudo isso vai influenciar para o futuro? Eu queria muito saber o que vocês pensam sobre isso. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do assunto, então não esquece de deixar um like aí pra apoiar e se inscreve se ainda não se inscreveu. Vejo vocês no próximo vídeo, valeu!